Bom dia! Hoje iremos abordar sobre cones e cilindros e os integrantes são Laura de Mello, Giovana Alves, Letícia Beatriz, Luísa Beatriz e Ávila Raíssa. Introdução à geometria espacial. A geometria espacial é a geometria para objetos tridimensionais, diferente da geometria plana, que é o estudo de figuras bidimensionais. Assim como esta, aquela surge com base em conceitos primitivos, sendo eles ponto, reta, plano e espaço. Os elementos primitivos ponto, reta, plano e espaço são a base da geometria, e eles não possuem definição. Todos nós conseguimos ter a noção básica do que é cada um desses elementos e a posição relativa entre eles. Os conceitos iniciais da geometria espacial são as posições relativas entre pontos no plano, entre ponto e plano e entre reta e plano, e entre dois planos. A posição relativa entre ponto e reta e ponto e plano é que o ponto ele pode pertencer ou não à reta e ele pode pertencer ou não ao plano. Posição relativa entre pontos. Eles podem ser colineares ou não e coplanares ou não. Os pontos são coplanares quando pertencem ao mesmo plano e colineares quando pertencem a uma mesma reta. A posição relativa entre duas retas. Quando são coplanares, podem ser paralelas, concorrentes e coincidentes. As paralelas não possuem nenhum ponto em comum, as concorrentes possuem um ponto em comum e as coincidentes são iguais, ou seja, há só uma reta. Posições relativas entre dois planos podem ser classificados como paralelos ou secantes. Os planos paralelos não há interseção de um plano com outro, e os secantes é quando eles se interceptam. Posição relativa entre uma reta e um plano. Essa reta pode ser paralela ao plano, pertencente ao plano ou secante ao plano. A reta secante ao plano, ela corta o plano e possui um único ponto em comum a ele. A reta pertencente ao plano são todos os pontos da reta e estão contidos no plano. E a reta paralela ao plano não possui nenhum ponto em comum a um plano. Cones é um sólido geométrico também conhecido como um corpo redondo ou sólido de revolução. Possui a base circular e é construído a partir da rotação de um triângulo. Suas características são que ele tem o seu corpo arredondado devido à base circular, o que faz, portanto, participar do segmento na geometria chamado de sólidos de revolução. Os elementos do cone. O cone ele é composto pela base, que é a região que sustenta e tem um formato circular, o vértice, que é a parte superior e pontiaguda do cone, a altura, que é a distância do vértice junto à base do cone, e ele é sempre perpendicular, sendo assim ele tem um ângulo de 90 graus. E a geratriz, que é o segmento de reta que une a base e o vértice. Classificação do cone. O cone ele possui três classificações, sendo ela oblíquo, reto e equilátero. O oblíquo ele não tem um vértice alinhado com o centro da base, sendo assim a gente descarta a verdadeira altura dele. O reto, que é o padrão, ele tem um vértice e o centro do círculo que formam um ângulo reto, podendo se medir a sua altura. O equilátero ele precisa ser reto, tem o diâmetro da base igual à geratriz. Quando acontece uma secção nesse cone, ela forma um triângulo equilátero, que é um triângulo que possui todos os lados iguais. Sólido de revolução. São aqueles formados a partir da revolução de uma figura plana em torno de um eixo. Cones, cilindros e esferas são exemplos de sólidos de revolução. Figura 1. Uma linha reta vertical pontilhada e um ponto fora desta reta. Em seguida, imagine que você possa fixar no espaço a reta acima e mover o ponto ao redor desta reta, mantendo sempre a mesma distância do ponto à reta, dessa forma. Figura 2. Uma linha reta vertical pontilhada, um ponto fora desta reta e uma seta indicando o giro que o ponto sobre ao redor da reta, fazendo então a revolução do ponto ao redor do eixo. Chegamos à seguinte estrutura. Figura 3. Uma linha reta vertical pontilhada, um ponto fora desta reta, uma seta indicando o giro que o ponto sobre ao redor da reta e a curva no espaço gerada pela revolução do ponto. Perceba que geramos uma circunferência no espaço a partir da revolução do ponto ao redor do eixo. Dentro do sólido de revolução existem três tipos: cilindro reto, cone reto e esfera. Cilindro reto pode ser obtido através da revolução de um retângulo.
em torno de um eixo, com este eixo posicionado sobre um dos lados do retângulo. Cone reto pode ser obtido através da revolução de um triângulo retângulo em torno de um eixo, com este eixo posicionado sobre um dos catetos do triângulo. Esfera pode ser obtida através da revolução de um semicírculo em torno de um eixo, com este eixo posicionado sobre o diâmetro do círculo, caso ele fosse completo. Exercício número 1. São exemplos de sólido de revolução. Letra A. Tronco de cone, tronco de pirâmide e esfera. Letra B. Tronco de cone, cilindro e esfera. Letra C. Cilindro, cone e cubo. Letra D. Cone, círculo e esfera. A alternativa correta é a letra B. Tronco de cone, cilindro e esfera. Área do cone. A área do cone é formada pela área da base e sua área lateral, configurando a medida da superfície de um cone. Se fizermos a planificação do cone, é possível perceber que ele é composto por uma base que possui formato de um círculo e uma área lateral que possui formato de um arco. Para calcular a área do cone, somamos a área de sua base com a área lateral. Portanto, para realizar o cálculo da área total do cone, é necessário conhecer o raio da base, representado por R, e a geratriz do cone, representado por G. Com o valor dessas duas medidas, utilizamos a fórmula área igual a π vezes raio multiplicado pela soma do raio com a geratriz. Cálculo da área do cone. A base do cone é um círculo, logo a área dele é calculada por área da base igual a π vezes raio ao quadrado. Já a área lateral do cone é calculada por área lateral igual a π vezes raio multiplicado pela geratriz. Como a área do cone é a soma da área da base com a sua área lateral, temos área igual a π vezes raio ao quadrado mais π vezes raio multiplicado pela geratriz. Note que π vezes R é um fator comum aos dois termos. Portanto, colocando esse produto em evidência, podemos encontrar a fórmula para o cálculo da área total do cone. Área igual a π vezes raio multiplicado pela soma do raio com a geratriz. Aplicação da fórmula de cálculo da área do cone. Encontre a área total de um cone que possui raio da base igual a 4 cm e geratriz igual a 5 cm, usando π igual a 3,14. Substituindo os valores dados na fórmula da área total do cone, calcula-se área igual a π vezes raio multiplicado pela soma do raio com a geratriz. Área igual a 3,14 vezes 4 multiplicado pela soma de 4 mais 5. Área igual a 3,14 vezes 4 vezes 9. Área igual a 3,14 vezes 36. Área igual a 113,4 cm². Volume do cone. O volume do cone é calculado quando multiplicamos a área da base e a altura e dividimos por 3. Como a base do cone é um círculo, sua área depende do raio. Esse é um dos cálculos que podem ser feitos em relação a esse sólido geométrico, classificado como um corpo redondo por ser formado por uma base circular ou por ser constituído por meio da rotação de um triângulo. Para calcular o volume do cone, é necessário conhecer as medidas do raio, da base e da altura. O volume do cone é calculado pela fórmula volume igual a π raio ao quadrado vezes altura sobre 3. Como a base do cone é um círculo, utilizamos a fórmula da área do círculo para calcular a área da base do cone, ou seja, área da base igual a π raio ao quadrado. Fórmula do volume do cone. O volume do cone é calculado pelo produto entre a área da base e a altura dividido por 3, ou seja, ele pode ser calculado pela fórmula volume igual a área da base vezes altura sobre 3.
Acontece que nem sempre a área da base é conhecida. Nesse caso, como a base do cone é formada por um círculo, podemos utilizar a fórmula da área do círculo para calcular a área da base, ou seja, em um cone, a área da base é calculada por área da base igual a π raio elevado a 2, o que nos permite utilizar a fórmula volume igual a π raio ao quadrado multiplicado por altura sobre 3. Aplicação da fórmula de cálculo do volume do cone. Para calcularmos o volume do cone, é necessário encontrar os valores de sua altura e do seu raio. Conhecendo esses dados, basta substituir os valores na fórmula do volume do cone e realizar os cálculos necessários. Por exemplo, calcule o volume do cone que possui raio medindo 5 cm e altura medindo 12 cm. Substitui-se na fórmula volume igual a π raio ao quadrado multiplicado por altura sobre 3. Volume igual a π vezes 5 ao quadrado multiplicado por 12 sobre 3. Volume igual a π vezes 25 multiplicado por 12 sobre 3. Volume igual a 300π sobre 3. Volume igual a 100π centímetros cúbicos. Secção do cone. Na primeira imagem visualizamos um exemplo de secção meridional, e a interseção entre o sólido e o plano vertical, onde contém o eixo. A figura formada em um cone será um triângulo. Seguindo com a secção transversal, é a interseção entre o sólido e o plano horizontal, paralelo às bases. A figura formada em um cone será um círculo. E na terceira imagem levamos em consideração o tronco do cone, que mesmo não sendo uma secção cônica, o tronco do cone é um sólido geométrico resultado pela secção transversal de um cone. Já a secção vertical inclinada apresenta a figura formada em um cone, que será um braço de hipérbole. Na quinta imagem apresentamos a secção horizontal inclinada, onde a figura formada será uma elipse. Finalizando com a secção vertical fora do eixo, a figura formada em um cone será uma parábola. Planificação. Durante a planificação, sucedemos de uma figura espacial para figuras planas, consequentemente gerando a planificação, como dito anteriormente. A planificação cônica inclui uma base circular e um setor circular em sua lateral. Relembrando que setor circular é uma região do círculo ocupada por 2 raios e um arco da circunferência. Cilindros é uma figura geométrica espacial, ou seja, só pode ser definida no espaço tridimensional. E suas características são: as bases do cilindro são sempre congruentes e paralelas entre si. Se as bases do cilindro forem circulares, ele é chamado de cilindro circular. Se o eixo do cilindro é um ângulo reto na base, ele é chamado de cilindro reto. E se uma das bases tem uma inclinação e o eixo não produz um ângulo reto nas bases, então é chamado de cilindro oblíquo. E as bases de um cilindro também podem ser elipses. Se a base do cilindro for elíptica, é chamada de cilindro elíptico. Elementos do cilindro. Ele é composto pelo eixo, que é o segmento de reta que liga os centros da base, a altura, que é a distância entre os dois planos das bases, o raio, é o raio das bases circulares. Secção do cilindro. A secção transversal ocorre por meio de um corte paralelo à base. É através dessa figura do corte que podemos calcular a sua área. E quando perguntado qual a área da secção transversal, podemos relacionar o mesmo cálculo da área da base, pois ambos são proporcionalmente iguais, sendo sua área π raio ao quadrado. Já a secção meridiana ocorre um corte passado pelo eixo, e quando cortado, geramos novamente a figura de corte. E caso perguntem a área da secção meridiana, seria o mesmo que perguntar a área de um retângulo, que será a figura formada como consequência do corte. A base multiplicada pela altura seria a sua área. A altura da secção meridiana de um cilindro é a própria altura do cilindro. E no caso, a altura é conhecida como a geratriz, então você pode optar pelo uso de um dos dois durante o cálculo. A base possui a mesma medida do diâmetro, então quando substituído, a área formula 2 raios multiplicado pela altura. Na planificação cilíndrica, ocupam-se duas bases circulares idênticas em um retângulo, transformando a figura em 3 dimensões para figuras em 2 dimensões. Classificação de cilindro. Os cilindros eles são classificados de acordo com seus formatos. Temos o reto, que é quando a altura ou geratriz ela é perpendicular à base. O oblíquo, quando a altura ela não é perpendicular às bases. E o equilátero, quando o diâmetro da base ele é igual à altura. Sendo assim,
a mesma coisa que 2r. Área do cilindro. A área total do cilindro corresponde à medida da superfície dessa figura, sendo calculada a partir da soma das duas bases mais a área lateral. Para tal, utilizamos a seguinte fórmula: área total igual a 2 vezes da área da base mais a área lateral. O cilindro também é considerado um corpo redondo. Por esse motivo, alternativamente, a área total pode ser calculada também levando em consideração a medida do raio e o valor constante do número. Fórmula da área do cilindro. Área da base. O cálculo dessa medida é realizada levando em consideração o círculo do raio e a constante do número π. Para tal, utilizamos a seguinte fórmula: área da base igual a π vezes raio ao quadrado. Área lateral. Para encontrar a medida, é necessário fazer a planificação da figura. Com ela decomposta, é possível visualizar um paralelograma e dois círculos. Nesse cálculo, utilizamos a seguinte fórmula: área lateral igual a 2π vezes raio multiplicado pela altura. Área total. Essa medida corresponde à soma da área das bases e da área lateral, ou seja, a medida total da área do cilindro. Nesse cálculo, utilizamos a seguinte fórmula: área total igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral, ou área total igual a 2 multiplicado por π vezes raio ao quadrado mais 2π vezes raio multiplicado pela altura. Aplicação da fórmula de cálculo da área do cilindro. Exemplo: dado um cilindro reto com 20 cm de altura e raio da base de 5 cm, qual o valor da área total dessa figura? Área lateral. Área lateral igual a 2 vezes π vezes raio multiplicado pela altura. Área lateral igual a 2 vezes 3,14 vezes 5 multiplicado por 20. Área lateral igual a 628 cm². Área da base. Área da base igual a π vezes raio ao quadrado. Área da base igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. Área da base igual a 78,5 cm². Agora que já conhecemos a medida das bases lateral, podemos calcular a medida total da área do cilindro. Área total igual a 2 vezes da área da base mais a área lateral. Área total igual a 2 vezes 25 multiplicado por 3,14 mais 200 vezes 3,14. Área total igual a 157 mais 628. Área total igual a 785 cm². Volume do cilindro. Além da área do cilindro, o volume do cilindro é outra fórmula muito importante. A partir dela, é possível calcular o tamanho da sua capacidade, que também pode ser entendido como o espaço ocupado por essa figura. Para calcular a capacidade de um objeto cilíndrico, é necessário encontrar a área da base circular e multiplicar por sua altura. Para tal, utilizamos a seguinte fórmula: volume igual a área da base vezes altura, ou volume igual a π vezes raio ao quadrado multiplicado por altura. Aplicação da fórmula de cálculo do volume do cilindro. Exemplo: dado um cilindro que possui base com raio de 1 metro e altura de 2 metros, qual o volume dessa figura? Volume igual a π vezes raio ao quadrado multiplicado por altura. Volume igual a 3,14 vezes 1 elevado a 2 vezes 2. Volume igual a 3,14 vezes 1 vezes 2. Volume igual a 6,28 metros cúbicos. E essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção. Até a próxima.